Jayaradhi. Então, Chandipatha, as gloriosas atividades da deusa Durga, Chandika, aquela que dilacera os pensamentos, a que tem as sobrancelhas arqueadas. Então, lendo seus passatempos quando os devas estão lhe oferecendo orações. A partir do verso 56 do capítulo 5. Om Namaschandikai, Om Namaschandikai, Om Namaschandikai. Ya Devi Sarva Bhuteshu Lakshmi Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da verdadeira riqueza, nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos. Então aqui a deusa está sendo louvada como Lakshmi, a riqueza verdadeira, que é a verdadeira riqueza da alma, que faz alguém se sentir verdadeiramente próspero. Não é apenas a questão do dinheiro, né? O dinheiro ele está sempre circulando, porque o amor também precisa circular. Então, esse é o ensinamento da verdadeira riqueza, do espírito de prosperidade, é ter amor em abundância no coração. Porque quando a gente tem amor pelo que a gente faz, na verdade, amor pela nossa existência, muito mais além do que o que a gente faz. Porque posso fazer uma coisa hoje e amanhã fazer outra. Mas quando a gente tem amor pela existência, por existir de fato, sentindo essa unidade com a deusa, com a parte do divino que habita em mim. Então, aí, quando eu vou sentindo essa unidade com a natureza e com o espírito, aí eu vou conseguir harmonizar minha mente de tal forma que tudo à minha volta começa a prosperar. O amor é assim, ele faz tudo crescer e prosperar. Então, a verdadeira riqueza da deusa Lakshmi é exibida na sua forma de Shrimati Radharani. Shrimati Radharani é a corporificação do serviço amoroso, abnegado, livre de interesses. Então, Shrimati Radharani ela é a própria deusa Lakshmi e ela está nos ensinando a arte do servir. E isso é prosperidade, isso é abundância, quando a gente consegue doar, quando a gente consegue abrir mão. Então, esse é o ensinamento de Lakshmi, não é receber, mas dar. Essa é a verdadeira riqueza. Ya Devi Sarva Bhuteshu Vritti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da atividade, nós a reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos. Então, aqui ver a deusa em todas as atividades. Todas as atividades são levadas a cabo pelos três modos da natureza material. Atividades no modo da paixão, da bondade e da ignorância. Todas essas qualidades, elas são pertencentes à divina deusa, que é a própria manifestação material. Então aqui a gente está compreendendo o corpo e as suas atividades como a própria deusa. Então toda atividade que eu fizer, eu devo trazer essa consciência. Assim como todo dinheiro que chega na minha mão, eu devo reconhecer que é a deusa da fortuna, esse dinheiro, ele chega na minha mão para que eu possa avançar espiritualmente. E não para que os meus sentidos, como assaltantes, levem embora as minhas riquezas em prol de gratificações temporárias. Não, aqui eu vou usar a riqueza com sabedoria, com inteligência. E também vou dedicar todos os meus trabalhos, as minhas atividades dos sentidos. Vritti significa atividades dos sentidos, como comer, dormir, cheirar, olhar, ouvir. Tudo isso faz parte das atividades dos sentidos. Então eu vou conseguir ver a deusa em cada atividade dos meus sentidos, a presença dela no meu corpo. Ya Devi Sarva Bhuteshu Smriti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da recordação. Nós reverenciamos a ela. Nós reverenciamos a ela continuamente, nós a reverenciamos. Então a atividade da mente é recordar-se. A mente ela está sempre lembrando.
ela está sempre nos levando para o passado. Mas Krishna diz do Gita: eu sou a lembrança e sou o esquecimento. Então, quando Deus quer que você se esqueça de alguma coisa, Ele realmente joga aquilo no seu inconsciente. Quando você mesmo quer se esquecer de algo, o seu inconsciente toma conta daquela dor, daquele trauma ou daquela situação que ficou para trás, que já faz parte do passado. Então você vai deixando para trás, mas quando Deus quer, Ele faz você se lembrar. Então na hora da morte é provável que você vá se lembrar de todas as atividades que você executou nessa vida. E aonde quer que estivesse a sua consciência no momento dessas atividades que você executou, você vai trazer isso para o momento da sua recordação. E aí a sua consciência no momento da morte vai definir exatamente para onde a sua consciência vai. Então, a mente é como um arco e a consciência é como a flecha. Para onde a mente apontar, o arco vai. Então, que Deus traga a recordação das suas palavras, a recordação do Chandipatahá, desses ensinamentos de unidade com a Mãe Divina, eles vão libertar minha mente. Então, a recordação, ela deve ser dedicada a Deus. Então, tudo que eu me lembro deve ser do Divino. Eu sempre lembrar do Divino e nunca esquecê-lo. A toda hora e a todo momento. Jaya Shri Radhi. Jaya Radhi. Então, em preparativos ao Navaratri, nós estamos lendo a Sagrada Escritura, o Chandipatha, que se refere aos passatempos da deusa Durga, a história do aparecimento dessa forma, da deusa que vem montada no leão, no tigre, com 10 braços, com várias armas em cada um desses braços, cada arma representando suas virtudes, a sua batalha no campo de guerra contra o exército de pensamentos. Então, toda essa história é narrada por Markandeya Rishi, o sábio Markandeya, que traz tantos ensinos. O sábio Markandeya é aquele que traz o mantra da imortalidade, aquele mantra que desperta a nossa conexão com o terceiro olho e com nossa identidade eterna, o Triambakam e a Jamahe, que concede a vitória sobre a morte. Então o santo Markandeya, ele vive para sempre nos Himalaias. Ele é um sábio que ele pode se revelar para aquele buscador que realmente tem uma sintonia de pensamento, de frequência elevada, de sintonização de fé. Então, o sábio Markandeya reside nas geladas montanhas dos Himalaias, ali meditando em Shiva, um grande devoto do Senhor Shiva. Ele está presente em várias histórias. Então, esse mantra Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvaru Kamiva Bandhanam Mrityo Mukshi Amamrita, o mantra que concede a vitória sobre a morte, o Mahamrityunjaya Mantra. Então, esse mantra é cantado, entoado, para nos conectar através do terceiro olho com a nossa existência eterna, além do corpo temporário. Então, o sábio Markandeya, ele estava desde o início da criação, quando havia ainda o dilúvio dos tempos passados e o universo foi inundado. O sábio Markandeya estava ali e ele viu o bebê Krishna flutuando numa folha de uma figueira de bengala, e o bebê chupava o dedão do pé no meio do dilúvio. Então ele teve essa visão, ele pôde compreender todas as lilas divinas, as lilas de Bhagavan e de Bhagavati, de Deus e da deusa suprema do universo. Então aqui ele está descrevendo essa história da deusa Durga para um comerciante e um rei que estavam muito aflitos e foram até o seu eremitério em busca de ajuda. Então ele resolveu contar essa história aqui, como que os devas estão invocando a Mãe Divina através de orações seletas para que ela possa salvar o universo da vaidade e da autodepreciação. Então nós estamos no capítulo 5, verso 65. Om Namaschandikai, Om Namaschandikai, Om Namaschandikai. Ya Devi Sarva Bhuteshu Daya Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha.
A divina deusa que reside em toda a existência na forma da compaixão, nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela. Continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos. Então, ela existe em toda a parte, em toda parte, dentro e fora de tudo, na forma da compaixão. Então, a compaixão ela está presente no coração de todos os seres vivos, em todas as coisas do universo, em todas as forças da natureza, em diferentes graus, em diferentes graus. Quanto mais refinada a sua consciência, mais você pode manifestar a compaixão que está presente no coração e que é a Mãe Divina. Então ela está presente em tudo, mas às vezes a compaixão ela fica voltada apenas para os membros da minha família, apenas para os membros do meu país, da minha nação, apenas para as pessoas mais próximas que podem me trazer algum lucro, algum ganho. Então a nossa compaixão ela está ainda encoberta pelos interesses materialistas. E aqui a gente está compreendendo que a compaixão verdadeira é pelo Espírito. A compaixão verdadeira é pelo verdadeiro eu. Porque pelo falso eu é uma compaixão temporária. Compaixão pelo corpo é uma compaixão temporária. Ela não está vinculada à verdade. A existência é a verdade. A verdade é aquilo que permanece. Aquilo que é impermanente é irreal. Essa é a conclusão dos sábios. Então, verdadeira compaixão é aquela que é eterna. A compaixão eterna é a compaixão pela alma espiritual, pelo verdadeiro eu. Então, aí a gente pode manifestar compaixão ao ler as Escrituras. Nós estamos manifestando compaixão pelas entidades vivas. Mesmo aqueles seres que estão desencarnados, ao ouvir as Escrituras, estão purificando seu coração. O que dirá dos encarnados que estão conscientes do conhecimento que está sendo passado? Tem uma inteligência, porque a pessoa que está encarnada ela tem uma inteligência mais sóbria do que o desencarnado. O desencarnado ele está com tudo nublado, a sua mente, a sua inteligência está nebuloso, porque não tem a corpo, não tem a matéria para manifestar. Então, a gente que está encarnado é uma grande boa fortuna estar ouvindo as Escrituras. É um ato de compaixão, tanto para quem ouve quanto para quem fala as Escrituras. A gente está comunicando aqui com a compaixão pela alma espiritual, pelo Atma. Ya Devi Sarva Bhuteshu Tustirupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da satisfação. Nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós a reverenciamos. Então, alguns dias atrás, nós estávamos aqui lendo as primeiras partes dessa oração, onde os devas dizem que a divina deusa reside em toda parte na forma da fome. E agora ele está falando da forma da satisfação. Então ela é tanto a fome quanto a satisfação. Para quem está com fome, cada bocado de comida vai nutrir o seu corpo e aos poucos a pessoa vai se tornando satisfeita. Aquele fogo da fome vai se abrandando. A fome não é só o de comer, é de todos os nossos desejos. E aqui está dizendo que a Mãe Divina é a própria satisfação. Krishna, por exemplo, ele manifesta passatempos cheios de desejo. Krishna é apta kama. Cada desejo de Krishna é satisfeito imediatamente à medida que ele vai desejando. Os passatempos de Krishna são um primor. Você pode escutar aí a Anuradha lendo o Govinda Lilamrita às sextas-feiras no Instagram das Amigas de Radhika, você vai ver como é divertido e cheio de desejos refinados os passatempos do Senhor Krishna. Klim é a semente do desejo. Klim também está presente no mantra da deusa Chandi, assim como no mantra do Senhor Krishna. É a semente do desejo espiritual. Então a deusa aqui ela vai lutar contra o Urakta Bija, que é a semente do desejo. Mas ela está transformando essa semente do desejo material num desejo espiritual. Então essa é a plena satisfação, porque Krishna, além de ser aptakama, quer dizer, todos os seus desejos são satisfeitos, ele é atmarama, ele é autossatisfeito, ele é satisfeito em si mesmo, então não tem necessidade de nenhum desejo. Todos esses desejos são lilas, são brincadeiras divertidas para fazer expandir a bem-aventurança da existência, do amor divino,
Ya Devi Sarva Bhuteshu Matrirupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência da forma da mãe. Nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós a reverenciamos, nós reverenciamos. Então, todo ser vivo aqui no mundo material, ele vai estar conectado a uma fonte energética, uma Shakti, que é conhecida pelo nome de mãe, Matri, Matrioni. Então, toda a energia é criada através dessa união de macho e fêmea, ainda que seja dentro de um próprio ser, né, como é o caso de algumas árvores, que elas mesmas se fecundam. Mas existem esses dois canais energéticos, masculino e feminino. Então é necessário a energia materna de Matri. Matri é a mãe do universo, porque toda a vida vem dela. Então o universo é comparado a uma grande Ioni, a um grande útero, ao local de nascimento, ao local do prazer. Então aqui a gente está comunicando-se com a Mãe Divina, reconhecendo a presença dela em toda a existência na forma da mãe. A mãe está dentro de mim, está fora de mim. A mãe está no meu umbigo, aonde estava o meu cordão umbilical. Está a mãe, a energia da mãe. É o que me conecta à terra, é o que me conecta à ancestralidade, é o que me mantém ainda preservando a minha espécie. Então existe tanto no nível animal, instintivo, quanto nos níveis mais refinados, do divino, do Tantra, do conhecimento do Tantra, os mistérios do Tantra, aqui a compreensão do feminino, do prazer feminino. Então aqui a gente está entrando em contato com essa energia divina, Jagadambe, a mãe do universo, Jagadananda, que dá prazer, a bem-aventurança a todo o universo. Então, Jagamata, a mãe do universo, assim ela é chamada, assim ela é conhecida, Jagadioni, a Ione cósmica, universal, onde todos os seres residem dentro dela. Ya Devi Sarva Bhuteshu Brantirupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da confusão. Nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos. Então aqui os deuses, eles estão aflitos, eles estão fazendo essa oração porque eles estão passando um momento de grande confusão. Uma vez que todos os seus poderes, todo o equilíbrio cósmico foi perturbado por esses grandes inimigos, vaidade e autodepreciação. Shumba e Nishumba. Vaidade e autodepreciação, que ou me coloca muito lá com o nariz muito empinado, ou me coloca muito triste e isolado. Então, vaidade e autodepreciação são os dois extremos da vida, das emoções, que todos nós estamos sujeitos. E aqui, os devas estão dizendo que a Mãe Divina é essa própria confusão causada por Shumba e Nishumba. É ela mesma. Ela está manifestando a confusão para que haja cura, para que haja o despertar da alma. Então é no meio das dificuldades, dificuldades, que a Mãe Divina expressa a sua sabedoria, manifesta o seu conhecimento, a correção de seus filhos. Jaya Shri Radhe. Om Namaschandikai, Om Namaschandikai, Om Namaschandikai. Chandipatha, capítulo 5, verso 67. Presidindo sobre os sentidos de todos os seres e penetrando toda a existência, a deusa onipresente que individualiza a criação, nós reverenciamos. Então a deusa, ela é onipresente. Ele está dizendo que a deusa está presente no passado, no presente e no futuro. Ela está sempre no presente, onipresente. Ela está presente em toda parte, em todos os tempos, no tempo e no espaço.
Então, sendo assim, é como comparando com o nosso corpo, seriam os conjuntos de células sobre o jugo da consciência, que habita o corpo, então, que torna todas aquelas células um uno. Então, a deusa também faz com que tudo que exista se torne um, porque ela é tudo que existe. Mas, ao mesmo tempo, ela cria a sensação de individualidade entre cada um de nós, cada célula tem a sua individualidade. Então, ela cria esse senso de individualidade, tanto no maior quanto no menor. Então, maior que o maior e menor que o menor. Todos têm o senso de individualidade, devido à existência da Mãe Divina. É ela que provoca essa sensação de individualidade. Olha, se eu disser para você que Krishna, sem Radha, ele é só o Brahman impessoal, ele não tem uma forma, ele vai ser o Brahman Supremo, o Espírito Supremo sem forma, sem atributos. Quem dá atributos a Krishna é Shrimati Radharani. Shrimati Radharani é quem dá a forma de Krishna, porque ela tem o desejo de servir, de dar prazer a Krishna. Então Krishna assume essa forma. Então essa forma aí é a que a deusa dá para Deus, a que a deusa nos dá a todos, cada um de nós como um ser individual, um indivíduo, como uma parte dela. Mas cada célula tem a sua individualidade. Então ela tem a individualidade suprema dela e tem a individualidade parcial de cada um de nós. Então isso é profundo. Na forma de consciência, ela distingue o fenômeno individual do universo perceptível. Nós reverenciamos a ela continuamente, nós a reverenciamos. Então, ela distinguiu o fenômeno individual do universo. Né? Então, aí a gente está tendo as percepções de forma, porque existe a individualidade, existe a forma. Então, existe uma pedra, existe outra pedra. Se você não tem a individualidade, sem o senso de individualidade, só existe o amalgamado dos elementos materiais sem forma. Assim como o elemento terra, o elemento fogo, o elemento água, tudo junto sem uma forma. Mas o que dá forma é a consciência. A consciência dá forma às energias materiais. Então é isso que ela está dizendo. Deus é o sentido de individualidade, onde a gente vê todas as formas. Em dias passados, todos os deuses, liderados por Indra, o governo do puro, cantaram estes versos de louvor com o propósito de realizar seu desejado objetivo de submeter o ego na luz da sabedoria. Então, com o propósito de que os deuses tinham, né, de submeter o grande ego à luz da sabedoria. Então, eles tinham o desejo de que o ego se rendesse à deusa Sarasvati, a deusa do conhecimento, da sabedoria. Então, eles queriam submeter o Ahankara, o falso ego, à mãe divina. Então, o Ahankara significa falso ego, traduzido como falso ego, significa também o eu faço. Porque o falso ego é quando eu me identifico com o que eu faço. Eu tenho que entender que sou um instrumento, eu sou um instrumento. Então, aí a gente. É isso que os devas queriam fazer com que, né, o império do Mahishasura caísse de água abaixo. Eles queriam aí que a Mãe Divina tomasse conta do universo para que o reino corpóreo, porque os devas são os nossos sentidos. Os devas aqui representam os sentidos do nosso corpo material, a visão, a digestão. A digestão é o deus do fogo, a visão é o sol e a lua. Então a gente está entrando em contato com os devas dentro do nosso próprio corpo. Nosso corpo tem aí a presença dos devas. Diz que os devas eles testemunham todos os nossos atos porque eles estão nos nossos sentidos. Então os devas eles estão orando para que a energia vital, nossa energia vital, seja usado para a luz da sabedoria. O nosso ego tire saia do local do trono que é da verdadeira deusa de sabedoria, de conhecimento. O reino corpóreo, o trono do reino corpóreo, está na mão do grande ego. Então é isso que os devas oraram à Mãe Divina aqui. Essa oração muito famosa, ela está trazendo essa bênção, submeter o nosso ego à luz da sabedoria. E por muitos dias
esta cerimônia foi feita. Então eles executaram uma cerimônia onde eles cantavam esse hino, com o propósito de que o grande ego fosse submetido à luz da sabedoria, a mãe divina lutasse contra os demônios que tomaram conta do universo. Possa ela, a vidente de tudo, a suprema de tudo, a fonte de toda a bondade, desse modo realizar para nós todas as coisas auspiciosas para colocar fim a todas as nossas aflições. Shri Jagadambi Mataji Ki Jai, viva a mãe do universo, Jagadambi. Então foi assim que em dias passados os devas oraram pela misericórdia da Mãe Divina, que eles estavam aqui liderados pelo Indra, o deus dos devas, principal entre os semideuses. Então aqui o nosso próprio corpo está pedindo que a gente renda o controle do corpo à Mãe Divina, porque assim a gente vai ter saúde. Do contrário, sobre o grande ego, a gente desenvolve doenças, porque muitas energias ficam circundando nossas células. Então a gente precisa se render à Mãe Divina. Esse é o grande ensinamento. Nós, deuses, temos sido atacados por pensamentos arrogantes na forma de homens, e nessa ocasião todos nós, deuses, nos curvamos à vidente de tudo, que, quando saudada com devoção e relembrada numa imagem física, imediatamente termina com todas as adversidades. Que profundo esse verso, ele está falando aqui como que a gente deve meditar na Mãe Divina com atributos físicos, E aí a gente vai poder focar com mais facilidade quando você medita na forma dela, montada sobre o seu leão, com 10 mãos, portando o búzio, cetro, massa, flor de lótus, búzio, arco e flecha, lança, assim, cada uma dessas armas como sendo as suas divinas virtudes, e meditar, trazer o arquétipo da deusa Durga no pensamento, todas as aflições vão ser destruídas com fé e paciência. Jaya Shri Radhe.